do horário que você esteja ouvindo. É o nosso primeiro programa hoje, 021 Podcast, direto do 021 Estúdios, e eu tenho aqui a satisfação de estar aqui primeiro com essa pessoa que vai dividir a bancada comigo, construindo esse espaço democrático e plural, meu irmão, meu amigo de infância, que eu amo de paixão, Yuri Hort. Falei certo? Falou certo, irmão, falou certo. Se você tivesse falado errado também depois dessa apresentação, estaria certo também. Bonito do jeito que você é. Ah, são seus olhos, pô, já disse isso, cara. Você é fenomenal. Gente, boa noite, bom dia, boa tarde, independente do horário que todos estejam assistindo. Prazer estar aqui, prazer estar contigo, Thiago, prazer estar contigo, Francisco, prazer estar contigo, Hermes. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa noite, Thiago. Se apresenta, irmão. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Não sei o horário que o pessoal vai estar assistindo, mas eu que agradeço o convite. Primeiro, não pode ser o parâmetro por beleza, porque senão a gente vai sair, vai embora. Vamos tentar qualificar um pouco mais essa composição. Mas queria agradecer ao Francisco, ao Yuri, o convite. É realmente uma estreia. Eu que tenho costume muito de participar de debate e de outros meios da gente se comunicar. É o meu primeiro podcast, mas estou gostando. E acho que a gente precisa ocupar esse espaço. Vai ser um espaço para a gente trocar muita ideia. E tamo aí, vamos embora. Uma coisa que eu não abro mão é de apresentar o nosso convidado dessa noite, nosso primeiro convidado, uma pessoa que tem uma importância muito grande na minha forma de acreditar no que o Criador tem pra gente. Talvez ele não tenha total ciência, percepção disso, mas me ajudou em 2 momentos cruciais da minha vida e a gente falou de tanta gente para trazer aqui no nosso primeiro, né? Foram muitos ensaios, né? Foram muitos. Expectativas e metas. Mas acho que a gente começou bem. Mas eu acredito que nada ocorra por acaso. É verdade. Hoje a gente traz aqui psicólogo, pastor, conferencista, palestrante, alguém que se posiciona muito bem nesse cenário que a gente precisa tanto de mais tolerância, de mais amor, de mais misericórdia, de mais graça. E eu agradeço muito você receber o meu convite, me sinto lisonjeado e agradecido. Eu tenho aqui comigo, além de tudo isso, um ser humano extraordinário, Hermes Fernandes, meu amigo. Rapaz, alto nível depois essa de uma apresentação. apresentação dessa, não sei nem como reagir aqui. Mas, gente, muita gentileza aqui do Francisco, muita bondade dele. Não sou isso tudo, mas eu fico muito contente de ser chamado de amigo. É interessante porque Jesus recebe nas páginas dos evangelhos vários títulos, né? O Cristo, Messias, Senhor, Salvador, mas há um título que eu particularmente entendo como sendo muito, como eu diria, muito atraente para mim. Num dado momento ele foi chamado de amigo dos pecadores. Acho isso incrível, incrível, porque mesmo sendo ele a encarnação de Deus, a perfeição, mas ele se colocava numa posição de acessibilidade a todos, mesmo aqueles que não atendiam às expectativas morais da época. Por isso ele era chamado amigo de pecadores. E eu me envaiteço hoje de ser chamado amigo do Francisco. Estar aqui com o Thiago, quem eu tive a honra de conhecer hoje. Prazerzão. E espero que esteja nascendo aí uma amizade de muitos anos. O Yuri, a quem conheceram faz muito tempo, um encontro lá na nossa comunidade. E eu estou aqui me sentindo absolutamente em casa. Trouxe comigo a minha esposa também. Está ali irradiando, beleza? Graça. Tem que falar da minha também. Minha namorada também está aqui, radiando beleza. Pô. Eu acho que é um assunto, um tema super importante, né? Que a gente costuma ouvir, ou nas formações das famílias, se fala muito que política, futebol, religião não se discute. Pelo contrário, acho que são os pilares que constituem uma sociedade, né? Uma sociedade, inclusive, nesses tempos atuais, modernos, e tempos, inclusive, que a sociedade está muito em disputa. E se a gente perceber esses pilares que a gente
foi de uma forma ensinado em casa que se não deveria discutir, de verdade, são os temas que a gente tem que discutir. Futebol, que junta muita gente, a política, que é determinante para a gente pensar na constituição da nossa sociedade, de país até uma cidade, na religião. E verdademente a gente vê essa qualificação de como Jesus como um amigo, eu acho que instrui bem esses tempos que está todo mundo procurando refúgio. Eu queria que você iniciasse para nós falando desse desafio de estar na condição que você está, na posição que você está, e assumir também muitos embates, porque, infelizmente, talvez por a gente não ter discutido muito tempo esses temas, a intolerância cresceu muito e a gente precisa superar isso, né? Só um parêntese, se não houvesse discussão no sentido em que, em que você está falando, Thiago, vocês não teriam uma boa lembrança lá do castelo de Wittenberg. Foi através de uma discussão que se surgiu a reforma protestante, né? Se não se discutisse religião naquela época, não haveria isso. Vocês não teriam uma boa recordação hoje, né? Alguém teve que ter coragem de nadar contra a maré, de começar ali na Alemanha, precisamente na cidade de Wittenberg, o que na história seria conhecido como reforma. Lutero peitou um sistema gigantesco e pagou um alto preço por isso. E sempre que a gente se coloca numa posição de combate à intolerância, de combate ao fundamentalismo, a gente sempre sofre retaliações, a gente sofre dura oposição, às vezes até fogo amigo. E, Tiago, respondendo a sua pergunta, não tem sido fácil. Às vezes a gente se sente uma voz solitária, como a de João Batista, né? Guardadas as devidas proporções, ele era chamado de uma voz no deserto, uma voz que clamava no deserto. E muitas vezes a gente é assediado por aquele pensamento de será que vale a pena? Será que eu não estou perdendo meu tempo? Será que as pessoas estão entendendo direitinho a razão de eu me posicionar da maneira como me posiciono, de defender as causas que eu defendo? E me toca bastante que as pessoas que estão dentro dessa estrutura religiosa, que é uma estrutura conservadora no Brasil, a gente sabe que existe essa estrutura de séculos que é conservadora no Brasil, e que a partir desse momento em que viveram toda essa confluência, toda essa intolerância, viveram ao pé da letra uma caça às bruxas, né? E aí eu posso citar nomes tanto famosos como pessoas que não são famosas. Por exemplo, o próprio Kleber Lucas, que embalou a oração de tantas e tantas pessoas com seus hinos, com seu ministério, que a partir do momento quando começou a professar, ou já professava, e aí começou a desaguar e a lutar contra essa estrutura de intolerância religiosa, ele perdeu o púlpito de igreja. Como que você lidar com isso? E é uma coisa que eu fico assim pensando, como o Kleber lidar com isso, como o reverendo Caio Fábio lidar com isso. Eu sei que eles têm a maturidade espiritual, mas em algum momento isso te fustiga, isso te traz saudade, porque a religião no macro, ela pode causar um câncer no ser humano, mas no micro, você tem um encontro com a irmã da cantina, você tem um abraço amigo do porteiro, você tem o sentimento de pertencimento, de estar fazendo parte de algo cósmico todos os domingos, de participar das reuniões. Você sente falta nisso, isso te machuca. A religião, ela é tão penosa e covarde que ela fez isso. Isso te machuca, isso te tira o seu sono, porque o meu me tira um pouco. Francisco, já me tirou. Hoje não mais. Por quê? O que aconteceu e tem acontecido no meu ministério? De fato, muitas portas fecharam para mim. Muitas. Para você ter uma ideia, né? Daquela vez que nos encontramos lá na Alemanha, eu tinha convites para pregar em vários países da Europa. Percorri vários. Preguei na Alemanha, preguei na Bélgica, em várias igrejas, enfim, em Portugal, várias igrejas. Da última vez que eu estive agora, percorrendo os países na Europa, eu não tive mais os mesmos convites. A maioria fechou as portas.
porque agora me chamam de pastor da Xuxa. O que não é ruim. A rainha dos baixinhos. Longe de ser ruim, né? A rainha dos baixinhos. Xuxa é uma querida amiga. Poxa. Mas a questão é do estigma que eles tentam colocar em você. Claro. Eles não falam para elogiar, aquele ali é o pastor amigo da Xuxa. Não, pastor da Xuxa é uma maneira de jocosa, de tentar te descredibilizar. Xuxa é uma querida. Se me chamar de pastor da Xuxa, eu falo, que isso? Venci, né? Eles acham que estão Ofendendo. ofendendo, então, Mas nossa, que prazer. Mas você sabe o que aconteceu? É muito interessante o que eu tenho vivido nos últimos tempos. É porque, justamente pelo fato desta bolha evangélica ter me dado as costas, eu não vou dizer todos, né, mas uma boa parte, eu era debatedor e oficial de emissoras de rádio, me limaram. Eu era debatedor e apresentador dentro de uma emissora de televisão evangélica, e por causa de uma saia justa que eu dei lá no Marco Feliciano. Olha, eu ia falar sobre isso. Aquilo foi uma banda. Aquilo foi Uma banda um ipom. teológica. Uma banda Eu teológica. fui limado, me tiraram. Enfim, graças a isso, a esse favor que eles me fizeram, hoje eu estou falando para fora da bolha. Entra, por exemplo, nas minhas redes sociais, no meu Instagram principal. Por exemplo, eu tenho 135 mil seguidores no Instagram principal. Desses 135 mil, sinceramente, talvez 35 mil sejam evangélicos. 100 mil não são. Então eu sou seguido lá por pais de santo, eu sou seguido lá por muita gente que diz, eu sou ateu, mas o que você fala me toca. Então, em função disso que o Tiago colocou aí, a igreja evangélica, Francisco também realçou isso na sua primeira fala, ela vai perdendo a relevância e a credibilidade. Pastores que antes eram considerados ícones, homens de moral ilibada, hoje são capazes de subir ao púlpito e mentir descaradamente, disseminar fake news. Aconteceu isso durante a pandemia. Pastores divulgavam nas suas redes sociais mentiras contra a vacina. Criminoso e cruel. Criminoso e cruel. Além do chamado pânico moral. Então, quando, por exemplo, se recorre a pautas, costume, né? Quando se fala de aborto, de drogas, dos LGBTQIAPN+, cria uma ambiência de pânico moral. Eu lembro quando surgiu aquele projeto que Lei 122, que visava, se não me equivoco, legalizar o casamento homoafetivo. Muitos pastores vieram a público dizendo: o pastor que pegar a celebrar um casamento homoafetivo vai sair algemado da igreja. Eu lembro desse pânico moral. Cara, que loucura! Falando de leis, né? Mas se não fosse esse pânico moral, não haveria bancada evangélica. Sim. A bancada evangélica não foi eleita em cima de um programa de justiça social, de redistribuição de riquezas. Foi quase que numa organização armada. Pautada nesse pânico. Pautada em diferentes eles pânicos. estão lá não para defender o interesse da população, das minorias. Longe disso. Não, estão lá para defender os interesses das suas instituições. Canais de televisão, emissoras de rádio, verbas públicas. Agora garantiram, por exemplo, que ONGs ligadas às igrejas, empresas ligadas à igreja, serão isentas de alguns impostos. Sim. Era isso que eles queriam. É um projeto... Chegou a ser colocado no projeto do governo Bolsonaro que instituições religiosas iriam cuidar de pessoas com problemas mentais e tudo mais. Acredito que isso não tenha sido aprovado, mas é um projeto também que seria perverso, né? Que não é psicólogo, não é psiquiatra, são instituições onde a pessoa seria presa, levada lá para dentro, seria dinheiro público para isso também. E isso ainda hoje é colocado em pauta por essa bancada, mas
A gente espera que isso não passe. O que eu vou dizer aqui tem até o caráter de denúncia. Existem clínicas de reabilitação, clínicas ligadas a instituições religiosas, que, na verdade, se servem de trabalho escravo dos internos. Verdade. Eles estão lá dentro trabalhando de graça para a instituição. Muitos são obrigados a ir para os sinais pedir dinheiro para a instituição, enquanto os donos dessas instituições estão milionários. E tudo isso em nome de quê? Da fé? Não, a fé não é. É de um projeto De alguma outra muito coisa. claro, e a gente viu isso, infelizmente. Mas eu também queria falar, porque eu acho que momento o Brasil teve essa guinada, né, de deixar de ser um Estado laico, e que a gente sabe que não era tão laico, mas havia um certo respeito. Então, que sirva para nós, eu acho que o que está projetado para o futuro é uma formação de baixo, né? É uma educação muito forte para que as pessoas saibam realmente qual é o papel que elas têm, quais direitos elas têm, quais deveres elas têm, porque é fato que esse projeto foi um projeto que trabalhou muito em cima da falta de esperança das pessoas, Medo, do né? desespero, do medo, e a fé é algo que as pessoas se agarram. Então, eu sempre uso um paralelo de que o outro lado precisa entender o que gerou aquele movimento para saber também como combate. Então, que a gente tenha mais sensibilidade de olhar, de conseguir organizar, de ser mais tolerante, porque de uma hora para outra a gente viu o país defender coisas desse tipo, o presidente falar que não tinha que tomar vacina, as qualificações serem outras, o ministro do Supremo Tribunal Federal ele tinha que ser um terrivelmente evangélico. O que é um terrivelmente evangélico? Se tem terrível no nome, não Já pode não é ser boa algo coisa. bom. E as pessoas ali celebrando algo dessa natureza. Então, que sirva de um alerta, porque eu acho que a gente ainda não se libertou de possibilidades desse projeto, esse sistema voltar, e o seu trabalho é muito importante. E eu queria ouvir, sobretudo, como é que está a juventude, porque eu acho que esse é um segmento que precisa ter uma atenção numa aposta de um futuro. Eu não quero abrir mão e abandonar as gerações atuais, mas a gente precisa olhar o futuro e entendendo agora o presente. Como é que tem sido a juventude nesse diálogo do trabalho que você faz? Duas questões muito importantes que você levanta. Eu vou deixar para responder esta última questão no finalzinho desta minha fala. Tá bom. Mas deixa eu aproveitar a deixa que você falou antes. De onde vem isso, né? Por que o Brasil abraçou esse fundamentalismo religioso de viés conservadora? Boa parte da igreja evangélica no Brasil tem a sua teologia proveniente dos Estados Unidos. Quando aconteceu o golpe militar em 64, os Estados Unidos enviaram para o Brasil muitos missionários. E alguns deles, inclusive, eram agentes da CIA. A missão desses missionários: deter o avanço de teologias latino-americanas, como a teologia da libertação e a teologia da missão integral dentro do protestantismo. Rubens Alves foi um dos pioneiros, né? Um dos obstetras dessa chamada teologia da libertação. Porque são teologias onde as massas são levadas à consciência dos seus direitos, a acreditar que esses direitos não serão dados gratuitamente, são conquistas. Enfim. E a partir daí, da chegada dos missionários norte-americanos ao Brasil, instalou-se aqui o que seria o neopentecostalismo, ainda em estado incipiente. E qual é a base teológica disso?
Os Estados Unidos têm uma teologia muito em voga lá, chamada teologia do domínio, que diz que a igreja ela deve assumir o controle de vários campos. Eles elencam 7 campos diferentes que eles chamam de montes. Dentre eles a cultura, a educação, enfim, cada um dos 7 campos do conhecimento humano. E que a igreja deve assumir, e isso através de leis. Então a igreja teria que eleger políticos que falassem em nome dela, para que ela pudesse ter influência em cada um desses campos. Essa é a teologia de domínio. Há o também chamado destino manifesto. O que é o destino manifesto? É a declaração de que os Estados Unidos teriam da parte de Deus uma missão de cristianizar o mundo. Então, em nome desta suposta missão dada por Deus, fez-se guerras a países do Islã. Em nome disso, se pilhou impérios, se destruiu culturas, tudo em nome desta visão. Nós somos os detentores da verdade, aqueles que foram predestinados por Deus a dominar o mundo. Esse discurso visa justificar qualquer coisa, qualquer atrocidade, inclusive as bombas atômicas lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Foi em nome desse propósito. Em nome deste propósito. E quando os Estados Unidos perceberam que a América Latina estava muito suscetível ao socialismo, à proposta soviética, eles ligaram o alerta vermelho. Por isso que eles patrocinaram vários golpes de Estado. Na Argentina, no Brasil, no Chile, em outros países da América Latina. Por isso que eles enviaram tantos missionários. Intervencionismo na forma bruta política e também intervencionismo religioso, né? Exatamente. Exatamente. Então, hoje, o que nós estamos vendo no Brasil é quase que uma recapitulação do que já acontece nos Estados Unidos. Você vê, o que é o Bolsonaro, se não uma versão tupiniquim do Trump? Sabe, a gente tá no mesmo caminho, infelizmente. É o movimento da extrema-direita mundial, né? Exatamente. Há pastores, por exemplo, nos Estados Unidos, que fazem reuniões de oração dentro da Casa Branca. Nada contra a oração. Mas se pastores têm o direito de fazerem reuniões de oração lá dentro, qualquer outra religião então qualquer outra religião tem que ter esse direito. Exato. E os fins não são puramente espirituais da Quem dera pregação fossem. do evangelho, como o Tiago bem colocou aqui. O fim é de enriquecimento, de exploração da fé alheia para enriquecimento. E dentro disso, você vai finalizar com a resposta dele, mas no Brasil, eu lembro, meu pai é pastor pentecostal, os pastores da época da década de 80, de 90, esses locais eram locais de resistência. A Igreja Assembleia de Deus tinha uma portinha lá em cima na favela. E aí tinha um Natal, tinha um Ano Novo, tinha o Dia dos Pais, o Dia das Mães. O cara saía do tráfico, era regenerado, hoje ele é fuzilado pelo pastor, né? Só que esses espaços, eu lembro do meu pai colocava bandido dentro de casa para contar o testemunho, e esse que não tinha nem letramento, como dizia na época, tinha voz dentro da comunidade. A que ponto a gente perdeu esse caminho e a gente chegou nesse estágio que a gente está hoje? Nós chegamos ao ponto em que há uma facção criminosa de tráfico no Rio de Janeiro que se apresenta como evangélica. Pois é. O novo Israel. É, Israel. Quando o meu avô, que foi pastor da Assembleia de Deus, imaginaria que chegaria a esse ponto? Cara, que coisa louca! Inclusive, o próprio uso da bandeira de Israel com os neopentecostais é uma coisa que às vezes eu fico... Nossa, Israel tá num momento... É horrível o que eles fazem com os palestinos, né? E você vê o pessoal evangélico, para tudo quanto é lugar que vai, pendurar a bandeira de Israel. Para mim, isso é um mau sinal de entendimento do que está acontecendo na política do mundo, né? Sem dúvida nenhuma. Só que hoje, você ser evangélico é como se você assinasse ali um atestado
em que você concorda com uma série de posições, mesmo que você nunca tenha parado para examinar item por item. Então é um contrato político que exato. você faz. É como se você passasse procuração para o pastor, para ele decidir por você, até com quem você vai casar, muitas vezes. Uma procuração onde o pastor tem o direito de dizer em quem você vai votar. Sim. E nesse pacote tem essa questão de Israel. Vários absurdos. Exato. Então, você chega numa igreja hoje, há uma apropriação indevida, eu diria, de símbolos do judaísmo, Sim. e que estão ali. Veja, absolutamente nada contra. Todo o meu respeito ao judaísmo. Sim. Eu tenho amigos rabinos. Eu sou um admirador, por exemplo, de Newton Bonder, que é uma mente extraordinária. A questão não envolve o judaísmo. A questão envolve o Estado de Israel. Sim. São coisas completamente Tem diferentes. que fazer essa dissociação. Exatamente. Porque eles lá dizem que a gente está lutando contra a nação eleita, o sacerdócio santo, aí vem metralhador espiritual. Fala que eu vou descer ali a escada e vou quebrar meu pescoço. Eu tô esperando 15 anos. Cara, e tem aquilo que você falou também no começo da entrevista, sobre você ter aquela diferenciação, isso ser bom. Por exemplo, hoje quando eu vejo um perfil com uma bandeirinha de Israel nas redes sociais, eu não aceito. Já sabe o que esperar. Deixo Ou meio, você fica em ali no dúvida, purgatório, sabe? Não aceito. Porque Fica pode ter uma surpresa não muito agradável. É. Em que pese você ter ascendência judaica. Sim, mas eu conheço muito São bem a coisas história muito de Israel e distintas. tenho vergonha, inclusive, Exato. disso. Sionismo é uma coisa. Não vergonha da minha Judaísmo ascendência, mas é vergonha outra do Estado coisa. de Israel. Sim, exatamente. O que o Estado de Israel faz hoje com o povo palestino é a mesma coisa que indesculpável. Hitler fez com os Exato, judeus. é indesculpável. Indesculpável. Mas A gente para não eles pode botar pano. é ódio do bem, eles estão É. cumprindo uma missão. Uhum. Eles estão é uma deturpação teológica, e aí se você vai contra isso, vem um terrorismo espiritual. É, exato. Vem toda forma de covardia. Você está contra Deus, está contra a nação eleita, É. está contra... Vai dar problema na É. tua vida, na tua vida financeira, Exato. na tua vida familiar. Eles são covardes. E você sabe disso. Uhum. É verdade. Agora, voltando para a segunda questão. Eu quero ouvir sobre isso. Isso é Sobre- importante. É porque Poder eu tô- de catarse é Não, importante. porque eu Né? tô A gente vai tentando devagando, pegar né? O futuro depende disso aí. Sim. São questões muito Importante. pertinentes. Mas a questão dos jovens, essa tem sido uma preocupação grande de minha parte, porque existem igrejas hoje, as chamadas igrejas de parede preta. Que definição obrigatória. Nada contra a estética. A questão para mim não é estética. Church, né? Nada contra a É, church. tipo a questão da bandeirinha, você já te Exato. identifica de longe. Exato. Mas são igrejas que adotaram um perfil como chamariz da juventude. Então você chega na igreja, pastor descolado, calça rasgada, usando um linguajar descolado. Alguns usam até palavras de baixo calão para dar uma, sabe, parecer que pô, esse cara é Underground. o cara é underground, tal, o cara cabeludão, tal. Aí a música Não usa mais gravata, bem nem legal, terno. exato. Aqui, um jogo de luz muito, muito legal, tal. Parede preta. Mas quando você para ouvir o discurso, cara, Reacionário. é o fundamentalismo com roupagem nova. É a mesma coisa, é a mesma Um opressão. velho com roupagem nova, né? Exato, é a mesma coisa. Tudo gira em torno da questão sexual, do jovem ter que se guardar para o casamento Do e pânico tal. moral. Isso eu vou tocar depois, porque, rapaz, Sofreu Rapaz, disso. olha, passei uma prova aí. imagino. Passei uma Eu prova. também fui criado na igreja. Você também, eu sei o que você tá falando. Da época do Eu Escolhi Esperar, lembra daquilo? Isso. Da rede social tinha. Rapaz, eu não era bonito que nem você também, né, Yuri? Também não. Esse menino Você passou era mais. parte da pré-adolescência roubando todos os meus Cuidado pares que você vai da falar. festa de São João, rapaz. Eu não queria nem ir pra escola. Ninguém me escolhia. Eu tenho um trauma disso É enorme. mentira, é Já mentira, contei isso na mentira. internet várias vezes. Culpa dele, que ele tem um Mentira, cabelão grande que mentira. nem Jesus Cristo. Amarrado. Lourinho ainda. Então, respondendo a pergunta, isso me preocupa. Porque essa juventude que poderia estar, sabe,
abraçando uma proposta subversiva, porque o evangelho, ele tem esse caráter subversivo de mudar o mundo, sabe? Para mim, ser jovem é isso. É desafiar o mundo, é querer mudar as coisas. Os jovens estão sendo adestrados por esse tipo de religiosidade. E isso me preocupa. E sempre partindo para o nós contra eles, jogando o jovem contra a ciência. Você imagina o que é, em pleno século XXI, um jovem na casa dos seus 20 anos discutir com um professor de sala de aula porque não acredita na teoria da evolução? Nós estamos no século XXI. E você vê filmes norte-americanos como aquele Deus Não Está Morto, filme que fez muito sucesso no meio da juventude evangélica, e fala justamente disso, sabe? É o nós contra eles, o mundo acadêmico é contra a fé, nós temos que enfrentar, nós não podemos nos dobrar à ciência. Voltou o obscurantismo? Quer dizer, todo aquele processo que a civilização passou durante o iluminismo, sabe? O divórcio entre ciência e religião, o que foi uma bênção para a ciência, porque ela pode avançar sem ser tutelada. E agora a gente volta para a Idade Média? É realmente algo que deveria nos preocupar. E por conta disso, Tiago, muitos jovens estão se afastando das igrejas. O contingente de desigrejados entre os jovens é enorme, porque eles chegam no momento de suas vidas em que eles já não compram qualquer pacote. Eles começam a perceber no ar uma hipocrisia, uma incongruência, e dificilmente a igreja vai manter essa juventude no redil se ela não reformular a sua maneira de pensar. E o que é muito ruim, porque a gente não está aqui criticando religião A ou B. Sim. Nós estamos fazendo um diagnóstico sobre um momento histórico que a gente ainda está meio que vivendo, vendo de dentro. Vivendo. E o ideal, como ter partido ou como ter time de futebol e religião, é que cada um tenha a sua, mas dentro de uma crença, de um respeito, de uma tolerância. Eu acho que uma sociedade onde o jovem ele é comprometido e limitado a ter uma noção do caminho certo, é um futuro incerto, é uma sociedade de futuro prejudicada. Que nível de profissional, por exemplo, a gente pode estar formando, né? Porque esses jovens que estejam numa universidade amanhã vão estar se recusando a atender um paciente, Sim. ou prestar um socorro para uma pessoa ou outra por conta da orientação ideológica, religiosa que recebeu. Sim. Então, o dano para a sociedade é gigantesco. Nós vimos médicos na pandemia dizendo que era para tomar cloroquina e não vacina. Exatamente. Cara. Então, a eu juventude trabalhei no hospital dentro da pandemia e eu conheci uma médica, não vou citar nomes aqui, porque a gente vai tomar processo de bobeira, né? Exato. Mas Primeiro programa já começar tomando processo é complicado, né? Mas eu conheci advogado uma não permite, tem não, advogado. ele tem, mas já foi. Não tá nem aqui para responder pela gente. É verdade. Mas ela era contra a vacina e a favor de cloroquina. Uma médica respeitadíssima até então no município. Jogou a carreira dela no lixo, porque essas coisas também tem disso, né? Depois que esse momento passa, fica marcado. Uhum. E me desculpem, é preciso lembrar. Também não acredito que seja o tempo todo, não, deixa pra lá. Não, são 700 mil pessoas que morreram. Lógico que a gente não vai jogar na fogueira a pessoa, mas é preciso lembrar o que ela fez, entendeu? Porque ela tinha conhecimento suficiente para isso. Foi uma visão de mundo deturpada e deturpante que fez com que ela tomasse esse posicionamento. Não sei se eu estou equivocado no que eu estou dizendo. Eu acho que você está corretíssimo, e por isso que eu acho que a juventude é muito importante. E você acha que tem um caminho? Tem uma possibilidade de... Sem dúvida, sem dúvida. Eu queria até aproveitar o momento para me dirigir a pastores que estejam me assistindo, que talvez estejam desesperados para congregar essa juventude e acham que vão conseguir obter êxito simplesmente oferecendo à juventude uma igreja de parede preta, com boa música,
com muita diversão, uma pista de skate Nossa. no pátio da igreja. Nada contra. Eu acho que vale a pena. Se você pode investir no visual da igreja, torná-la uma igreja mais acessível, mais atraente, nada contra. Mas pense, sobretudo, em oferecer a esses jovens uma razão para viver. É disso que eles precisam. Martin Luther King dizia que você só deve viver por aquilo pelo qual você esteja disposto a morrer. Um jovem que não tenha um ideal pelo qual lutar, ele está jogando a juventude fora. Você já pensou se a gente conseguisse catalisar toda esta energia da juventude e colocá-la a serviço do bem comum? Gente, seria extraordinário. Infelizmente, a maioria de nós ainda não se atentou para isso. Nós estamos perdendo os nossos filhos. Nós estamos perdendo as próximas gerações por conta de um discurso mofado, por conta de um discurso absolutamente anacrônico. E eu queria também deixar... Se disse que o conselho fosse bom, não dava, né? Vendia. Mas um conselho de quem tem 36 anos de ministério pastoral. Ler a Bíblia é importante? É muito importante ler a Bíblia. Mas você não pode parar só na Bíblia. Eu vou rapidamente contar aqui uma história que vai ajudar a ilustrar Fica à vontade, onde é que eu quero chegar. Lá no livro de Atos dos Apóstolos diz que Filipe estava pregando numa cidade chamada Samaria, conseguiu a proeza de fazer com que toda uma cidade se convertesse à fé, quando de repente o Espírito Santo levou para um lugar deserto, no chamado, onde hoje fica a faixa de Gaza. Era o deserto de Gaza. E ele, sem saber o que estava fazendo ali, de repente ele vê uma carruagem passando em alta velocidade, e o Espírito Santo disse a ele: aparelha-te a esta carruagem. Ora, para aparelhar-se aquela carruagem, ele teve que sair correndo. Vai ele correndo para alcançar a carruagem. Quando ele conseguiu aparelhar, que ele olha para dentro da carruagem, havia um eunuco etíope, que era tesoureiro da rainha da Etiópia. E ele observa que o eunuco estava lendo um livro. E ele pergunta, correndo, do lado de fora, ofegante: você está entendendo o que você está lendo? E o eunuco responde, assustado: como é que eu vou entender se ninguém me explica? Ele estava lendo um trecho do livro do profeta Isaías. Aí diz o texto que o eunuco mandou parar a carruagem e convidou Filipe a subir, sentar com ele e explicar o texto. Aquele eunuco foi o primeiro gentil a ser batizado. Ele foi batizado ainda ali. Eis a água, o que me impede de ser batizado? Perguntou o eunuco, e o Filipe retrucou: vem cá, você crê em Jesus? Sim, creio, isso basta. E o batizou. Segundo a história, aquele homem foi que levou o evangelho para a África. Olha que coisa extraordinária. Mas o ponto que eu quero destacar é: Filipe precisou se aparelhar à carruagem, uma carruagem em movimento. A sociedade é uma carruagem em movimento. Não é estática. Caramba. As coisas estão evoluindo, as convenções sociais estão mudando. Homossexuais não tinham direitos como têm hoje. Graças a Deus, eles conquistaram esses direitos. As mulheres não tinham nem sequer direito de votarem. Graças a Deus, hoje a gente tem mania de ficar romantizando o passado. É verdade. Eu queria ter vivido, queria nada. Não. Eu estou vivendo na melhor época da história da humanidade, gente. Pelo amor de Deus. Progrediu Nós bastante, somos evoluiu. privilegiados. Pelo amor de Deus, gente. Se eu vivesse no tempo do passado, eu não teria liberdade nenhuma, né? Eu Você já fico olhando pensou? as peças aí aqui no Rio de Janeiro, desculpa te interromper, a gente gosta de história. Então aqui no centro tem vários restaurantes, vários estabelecimentos com recortes da história do Rio de Janeiro, né? Então é bonito de ver. Mas para nós, né, homens e mulheres pretos, que vivemos também essa triste realidade aqui no Brasil, que foi um dos últimos a se libertar da escravidão, mas as consequências a gente ainda vive hoje, Reflexo. nós não desfrutaríamos
dessas belezas desse Rio de Janeiro e desse Brasil. Então, você está correto. Eu acho que a gente vive o melhor momento e nós deveríamos trabalhar mais para fazer deste momento, desse atual, um momento onde todo mundo possa viver de forma plena, de forma sadia. Sim. Que eu acho que é o desafio e a tarefa que a gente tem, figuras como você tem. E Eu acredito, Tiago, que hoje, por exemplo, quem se coloca contra os direitos dos LGBTs, se vivesse 100 anos atrás, se colocaria contra o direito da mulher. Se vivesse 200 anos atrás, se colocaria contra o direito dos pretos. Com certeza. Porque é a mesma mentalidade. É a mesma mentalidade. E só para concluir rapidinho a história lá de Filipe, o que acontece? Além de nós vivermos numa sociedade em pleno movimento, que está constantemente passando por essa metamorfose, é importante nós nos certificarmos do que essa sociedade está consumindo, o que ela está lendo, o que ela está assistindo. Então, uma igreja que vive enclausurada no seu perímetro religioso, uma igreja que não se abra ao diálogo, sabe? Que não queira dialogar com a ciência, com a academia, que não queira dialogar politicamente, é uma igreja condenada a perder a relevância, porque o discurso dela é anacrônico. O que ela diz, ela tenta responder a perguntas que ninguém está fazendo. Por exemplo, quando Lutero afixou lá as 95 teses no castelo de Wittenberg, ele estava se opondo à chamada a bula papal. Ele estava se opondo àquilo que o Papa estava impondo, inclusive, e principalmente a questão de indulgências, que estavam sendo cobradas para construção lá da Capela de São Pedro. Ok, se passaram 500 anos. Qual é o sentido de eu, pastor protestante, subir ao púlpito no próximo domingo para pregar contra as indulgências? Quais? Não estão sendo cobradas. A não ser que seja uma metáfora. Então, a gente está analogia, respondendo a porque perguntas presente, que né? não têm pertinência. Hoje a gente tem que falar de bioética, Sim. hoje a gente tem que falar de direitos trabalhistas, a gente tem que falar de direito da mulher, de direito dos homossexuais, dos LGBTs, é disso, essas são as pautas importantes de hoje. Só que a gente ainda está com a mente lá atrás. A gente não conseguiu se aparelhar a esta carruagem em movimento. E por isso a gente não consegue observar o que está sendo lido. Como pastor, eu me vejo obrigado a ler Jean-Paul Sartre. Eu me vejo obrigado a ler os grandes autores, os grandes pensadores. Eu tenho que ler Nietzsche. Se eu quiser responder às questões que Nietzsche levanta, eu tenho que saber que questões são estas. Mas eu prefiro me enclausurar, minha leitura está sempre resumida aos textos sagrados, eu só leio a Bíblia e respondo a perguntas que ninguém está fazendo. Por isso, nós perdemos o trem da história, infelizmente. Ele é imparável. Eu tenho uma pergunta dupla. Mas eu acho que... Eu ia fazer não. Então vai. Então, Tudo depois bem. dessa reflexão, a gente Nós fica estamos ali aqui refletindo, né, a respeito dessa... refletindo e trabalhando com vários casos que a gente vive no cotidiano. Eu fico curioso, Hermes, para saber o seguinte, sua opinião. Você falou no começo a respeito de uma metáfora com beija-flor, apagando um incêndio. Você acha que é possível frear o crescimento, que ainda há um crescimento desse fundamentalismo no Brasil, com a palavra, ou é necessário também ter leis para isso? Excelente pergunta. Esta é uma pergunta extremamente pertinente. Porque são poucos, né, remando contra essa maré dentro da igreja. Sim, eu acho que tem que ter lei, sim. Isso precisa ser freado. Por exemplo, desrespeito a outras fés. Isso precisa ser freado. A gente pode trazer o exemplo mais recente, né, que foi o que todo mundo aqui deve estar sabendo, foi a questão do Valadão, que você fez um contraponto importante a respeito disso. Sim. Viralizou pra caramba, Importantíssimo. tá em todo lugar isso. E assim, aquilo ali
É a ponta do iceberg, né? E não foi o único caso. Não, porque ele é réu. famoso, né? Ele é famoso, é reincidente É. na questão, né? Mas, assim, ele tá fora do Brasil, ok. Mas o Brasil tem a extradição com os Estados Unidos, se não me engano. Ele deveria estar preso, por isso Sim. que ele prega. Agora, eu fico me perguntando, Yuri, se não é justamente isso que ele está procurando. Sim, até para poder virar um mártir, Um né? mártir, Nesse sentido. Catalisar exatamente. ainda mais. Já pensando em 2026. Catalisar ainda mais. Sim, fato. Então, isso Fato. tudo Mas a tem gente que ser ponderado. será que a gente... Mas, de fato, até existem leis para coibir isso. Sim. Só que elas, infelizmente, não são levadas a sério. E o cara acha que morando nos Estados Unidos ele está livre. Ele pode fazer, provavelmente tem dupla cidadania e tal. Então ele pode dizer o que ele bem entender, que não vai pegar nada para ele. Em algum momento, tem que pegar. Sim. Porque o que é que aquele tipo de discurso está produzindo? Vou dar um exemplo para vocês. Ódio. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava pregando numa comunidade em Goiânia, semanas atrás, talvez 2 meses, uns 2 meses, amor? Mais ou menos isso. E tinha um casal na minha frente, um homem trans e a sua esposa. Ela é psicóloga. Durante a pregação eu via que ele se comovia muito, ele chorava muito. Quando terminou a pregação, que eu voltei para o meu lugar, ele veio com uma pulseira de couro e tentou colocar no meu braço, mas não dava, não fechava. E eu constrangido, sem saber por quê. E ele chorando. Aí eu disse, não se preocupa, obrigado pelo presente, eu guardo aqui. Ele, você sabe o que essa pulseira representa para mim? Essa pulseira era do meu melhor amigo, homem trans, que 1 semana atrás tirou a vida. Se ele houvesse ouvido o que eu ouvi aqui hoje, ele não teria feito o que fez. Imagino Cara, quantos, né? Isso me tocou de uma maneira tão grande, porque o tipo de discurso do André Valadão É o que estimula produz uma tragédia isso. dessa. Exato, produz isso. Eu recebi hoje uma mensagem de uma menina trans. Ela estava me dizendo, novinha ainda, eu sou filha de uma pastora e eu já pregava, cantava na igreja da minha mãe. Aos 18 anos eu me descobri uma mulher trans e a igreja não quis me aceitar. Depois ela me confessou que ponderou seriamente a possibilidade de tirar a vida. Mesmo que o André Valadão não tenha tido a intenção de estimular crentes a matarem LGBTs, eu até dou esse benefício da dúvida. Eu acho que ele não tinha essa intenção. No mínimo ele foi irresponsável. Ele foi extremamente responsável. Ele, como pregador, sabe que deve-se evitar a ambiguidade. A gente tem que ser muito responsável naquilo que diz, porque, como dizia Lacan, uma coisa é o que eu digo, outra coisa é o que você ouve. Então, eu tenho que ser muito cuidado na escolha das palavras. Uma coisa é você cometer erros na pregação. Você prega há muito tempo, a gente fala para o público. Outra coisa é você ter ambiguidade com crime na sua fala, tendo posto. Isso é muito sério. Agora, quando eu penso que aquele discurso leva pais a colocarem filhos para fora de casa, leva igrejas a excluírem membros, leva empresas a se negarem a dar emprego a pessoas trans, a homossexuais. Quer dizer, tudo que aquele tipo de discurso produz, Jesus chama de morte. Então, mesmo que não provoque diretamente, mas de alguma maneira empurra a pessoa para o precipício. E não tem como ser visto como algo do bem, algo que cuide das pessoas, porque acho que a religião traz esse sentimento, traz essa prática do cuidado, da salvação, mesmo quando há uma discordância de um modo de vida de determinadas pessoas. Mas o que se vê diante dessas figuras é um abandono.
empurrar essas pessoas para um fim da vida, Uhum. uma falta de expectativa de futuro, da própria existência. Sim. E o que mais me preocupa de figuras como esses é que eles se sentem libertos, né? Por isso a legislação Se sente autorizados, autorizados a falar. E tem um problema, como a gente protegidos, falou. né? Protegidos. Como é um projeto de poder, um projeto econômico também, então acredito que Valadão e outros trabalham muito com essa Sim. expectativa de Sim. se tornar Marte para que depois arregimentem essa base. Sim. Então a gente tem que ter um cuidado para que eventuais medidas que sejam tomadas não estejam idolatrando ou dando muito mais musculatura Palco, para né? eles. Dando muito mais Eu acho que a palco. primeira das medidas que deveriam ser tomadas é impedir que eles falem, Uhum. né? E aí, O que não significa tirar-lhes a liberdade de nem expressão. pouco. Mas a gente não pode se dar conta, através dos instrumentos públicos, de ouvir uma mensagem dessa. Uhum. Então, eles não podem estar nas redes sociais, eles não podem ter o direito de usar as concessões públicas Exato. para falar sobre esses impropérios que eles falam, porque a gente tem que ter um cuidado no rigor do que a lei vai ser aplicada, porque talvez isso possa ser um movimento de bumerangue, que Sim. vai e volte. Feitiço vira contra o feiticeiro, né? Então, mas o fundamental seria impedir que essas mensagens cheguem às crianças, porque é uma propagação de um pensamento que vai... Isso não tem filtro, né? Como a gente costuma No dizer. mínimo, esta mensagem vai garantir a existência da próxima geração de homofóbicos. Com certeza. Porque isso está sendo aprendido até nas salinhas de escola Sim. dominical das crianças. Sim. Eu tive uma experiência recente que também me marcou muito, de uma mulher que me procurou em particular pelo WhatsApp, me encontrou pelas redes sociais, me procurou no WhatsApp e disse: pastor, eu tenho um filho trans, ele tem 10 anos. E a família não aceita, a igreja não aceita. Mas aí eu deixei ele passar uns dias com a avó, e a avó o levou à igreja. E na igreja ele ouviu algumas coisas e voltou para casa consternado. E ele chegou para mim e disse: mãe, Jesus me ama. Uma criança de 10 anos. Aí eu disse: que isso, filho? Jesus te ama sim. Ah, mãe, não foi isso que eu ouvi lá na igreja da minha avó. Eu só vou acreditar se eu ouvir um pastor me dizer que Jesus Uma me ama. autoridade. É uma autoridade. Então. Aí ela me pediu: o senhor poderia fazer um videozinho e me enviar aqui pelo WhatsApp só para dizer pro meu filho que Jesus o ama? Cara, olha que pedido. Isso é profundo demais. Aí eu gravei o videozinho, mandei para ele. Aí ele mandou um outro vídeo para mim, em resposta, dizendo: pastor Hermes, eu quero te agradecer por dizer que Jesus me ama e por me mostrar que eu não sou um erro de Deus. Cara, uma criança de 10 anos. Toda a sua pureza. É de cortar o coração, Agora, de deixar quando- todos nós preocupados. Quando o André Valadão sobe ao púlpito para pregar aquelas coisas, será que ele não pensa no que isso vai produzir dentro do lar das pessoas? E sabe, mas E tá assim, tudo acho que codificado em um faltou projeto lei, de né, poder. pra isso, porque, por exemplo, isso vem desde aquela questão lá do kit gay. Você lembra disso? Lembro. Sim, tudo Da começou mamadeira ali. de Da piroca. mamadeira A de- mamadeira de piroca. Sim. Né? Ah, é uma isso coisa veio de mas, lá. gente, Isso Ali poderia ter sido freado um pouco isso, né? Sim, as instituições deveriam ter impedido. Precisou, né, um canal de televisão impedir, porque o Bolsonaro carregar um tentou livrinho. levar lá e ia mostrar uma coisa que todo Aquilo mundo foi sabia bizarro. que não existia. Exato. Falar, não, você não vai mostrar isso aqui, porque isso não existe. E mesmo assim se conseguiu usar aquele momento como perseguição, muita força, né? como censura. Então, os caminhos que a gente precisa adotar ainda, eles são longos. E o seu trabalho ele é essencial numa conjugação, porque eu acho que não é mais
apenas o papel de uma liderança religiosa, isso é um dever da sociedade, que as instituições precisam ficar atentas no cumprimento das leis, mas também na interpretação da estratégia adversária, vamos colocar assim. Porque o efeito de uma prisão hoje, de um Valadão, é praticamente o anúncio de uma ditadura que nunca existiu, que, na verdade, o bolsonarismo sempre pregou com uma doutrinação, com perseguição, com tantas outras violações. Até porque a noção que eles querem trazer de liberdade de expressão aqui no Um Brasil devaneio, né? completamente diferente do que loucura. a nossa Constituição prega. Você tem total direito de falar os absurdos, mas você vai ser punido por aquilo que você falar. Nos Estados Unidos é outra noção, né? Essa semana o Nicolas Ferreira esteve num podcast onde ele disse que era a favor da liberdade de expressão, Isso. contemplar Sim. os que defendem o nazismo e os que negam o Holocausto. Isso é um apito para os cachorros, né? Exato. E contemplar também os que contam piadas envolvendo Minoria. Down e negros. Sim. Cara, esse cara deveria, no outro dia, Perdeu o mandato. perder o no mínimo, mandato. No mínimo. E responder a um processo e não preso. Responder a um processo. A E gente, nunca mais poder falar em lugar nenhum, publicamente. a gente tá no bate-papo, o Hermes já é um entrevistado, mas acho que cabe uma pergunta aqui pro Thiago. O Nicolas, ele tá esticando a corda e o elástico para que alguma medida seja tomada drástica contra ele, para que ele possa usar isso mais à frente a favor dele. Sim, de fato. Ele fica toda hora tensionando. Toda hora puxando. E aí já cai e desemboca dentro de uma pergunta que eu acho que é dupla para vocês. Você é presidente do Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro, carioca, né? E você enquanto um agente de Deus, da igreja, né? Faltou criação de quadros dentro da igreja, tanto por parte de partidos progressistas, tanto quanto de pessoas de dentro da própria igreja que contribuísse para a criação desses quadros, para que hoje a gente pudesse ter gente dentro do parlamento, da Câmara. Porque qual é o medo hoje? Vamos ser sinceros aqui. Qual é o medo hoje de um deputado federal do Rio de Janeiro? Ir lá e falar assim, não, esse cara é maluco. Aí ele é André Valadão. Ele tem voto. Ele tem voto, ele tem extrato político na urna. E aí você vê lá uma pessoa como o Henrique Vieira sozinho, praticamente sozinho, enquanto pastor, fazendo coro ali sobre política. Isso é um absurdo a gente ter hoje pastores que não defendam a desconstrução da desigualdade e da injustiça, porque isso é, para eles, pauta de esquerda. Aí eu pergunto para vocês, né? Aonde erramos? A gente daqui, como liderança religiosa que não criou quadros da parte da política, dirigentes de partidos que não pensaram que esse campo, a partir de 2010, iria se transformar, porque hoje os evangélicos se sentem como aqueles que decidem a política. Sim. E tem parte Pergunta de tá aí razão pros para isso. dois, né? Eu vejo da seguinte forma, acho que a política é o espaço, acho não, tenho certeza, é o espaço democrático que cabe à representação da sociedade. Então os grupos sociais, eles têm que se organizar, eles têm que ter essa representação. Mas esse projeto político do qual os evangélicos ou a religião evangélica foi capturada, eu trato dessa forma porque Foi capturado. foi isso. capturada. Está aqui. Existem pessoas boas e ruins em todos os lugares. Isso, primeiro a gente tem que ter uma noção. Deixar sem claro para todo mundo. ficar achando que estamos aqui só fazendo defesas de um lado. Mas, infelizmente, nós vamos encontrar pessoas com má índoles em vários lugares. Mas houve uma captura para um ambiente que tem um projeto de poder. É um projeto de poder. Quando você tem o presidente da República que diz que indicou um ministro para o Supremo porque ele era terrivelmente evangélico, ele não está lá para fazer valer as leis, ele está lá para defender um projeto
que a gente está vendo o quanto ele é nocivo, ele é cruel, ele está matando as pessoas. Verdade. Então, a gente precisa dar um freio de arrumação nisso. Eu não sou contra, eu acho que a política ela cabe todo mundo. Mas para você ser político, você tem que ter uma disposição. Sim. Como para você ser um líder religioso, você tem que ter uma disposição. O processo que a gente vai ter que fazer na sociedade é um processo de formação, de cultura, da onde a gente se enquadra. Eu, às vezes, não gosto de ver na política um embate religioso, porque eu acho que não era esse o espaço. Eles sempre levam para esse campo, né? Lá no sistema do Congresso, nas câmaras de vereadores e assembleias legislativas, as pessoas têm que saber lá que elas estão para defender o povo, seja o povo que for. Então me preocupa muito você ter no Congresso uma briga religiosa. Não deveria ter. E isso é uma contaminação por conta de um projeto político de poder muito grande. E me preocupa, porque eu acho que a gente está num processo avançado de cada vez piorar, porque a gente vê as bancadas, bancada da bala, bancada da Bíblia, bancada do boi, aonde E a isso... bancada das pessoas, onde é que fica, né? Onde a bancada das pessoas, a bancada da sociedade, onde possa todo mundo falar, eu tenho uma grande você preocupação. falou uma palavra agora que me lembrou o seguinte: alguns nunca esconderam esse desejo. Por exemplo, o Bispo Macedo tem um livro que é Projeto de Poder, que é nome mais descarado que esse, que ele conseguiu, de fato, trazer o Crivella à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Temos uma curiosidade com relação ao Edir Macedo. Então vai. Tá guardando essa, né? Eu gosto desse picadinho do Francisco, que é tipo os bastidores. Para. Tem sempre ali e a gente precisa ouvir. É porque a história do evangelho no Brasil começa com as igrejas históricas, né? Depois passa pelas igrejas as igrejas pentecostais, que é criada pela Assembleia de Deus, e depois a Deus é Amor, mas nesse meio existe o pastor, o seu pai, Cecílio, né? De Carvalho. E ele foi o pastor que consagrou o Edir Macedo e que consagrou o R.R. Soares, que são pessoas desse neopentecostalismo. Mas parece que a história não foi assim. Quando consagrou eles tinham uma piedade, né? Tinham um caminho religioso a seguir. Essa história é uma história muito curiosa. Inclusive a igreja física onde você é pastor, está pastor, foi o local onde eles foram consagrados. Eles saíram dali para se desviarem, né? Ninguém poderia imaginar isso, né? Fala sobre essa história um pouco. É uma longa história. Bem, meu pai foi... Desculpa, seu pai foi um grande pastor de cruzadas, de encher estádios, né? Sim, ele foi um dos precursores nesses encontros assim de multidões. Aqui a Praça 15, aqui próxima, ele chegou a colocar 50 mil pessoas na Praça 15. Ele fez batismos, mega batismos, que foram capas do jornal O Globo, onde num único dia ele batizou 5 mil pessoas e reuniu num lugar deserto, à margens do Guandu, 40 mil pessoas. Então ele fez... Era muito forte. Sim, eu lembro, sim. Meu pai falava muito dele. Sim. E num dado momento, o Edir Macedo e o Romildo, conhecido hoje como R.R. Soares, migraram da Igreja de Nova Vida, onde eles não tinham a oportunidade que queriam, e foram bater na porta lá do meu pai. E foram obreiros do meu pai durante um tempo. E, na verdade, meu pai não ordenou o Macedo. Meu pai se negou a fazê-lo. Meu pai entendia que o Macedo não estava pronto. Houve uma cena, inclusive, em que meu pai o flagrou tentando exorcizar uma mulher sem sucesso. E o meu pai chamou a atenção do Soares, dizendo: você vai deixar o evangelho ser envergonhado por um moleque? Então ficou no ar assim, um mal-estar. Meu pai, então, consagrou o R.R. Soares a pastor, mas viu que o Soares tinha uma visão distinta da dele, inclusive envolvendo um crescimento assim, exacerbado, querendo engolir o mundo, e meu pai não queria segurar ninguém. Meu pai pegou um estatuto que ele tinha, entregou na mão do Soares e disse: segue o seu caminho.
vai ser feliz, vai fazer o trabalho que Deus colocou no teu coração. O Soares, então, fundou a Igreja da Bênção, porque a igreja que o meu pai liderava se chamava Casa da Bênção. Ele fundou a Igreja da Bênção, até para confundir as pessoas, aproveitou né? o market share. Aproveitou o marketing. E que mais tarde mudou de nome para Cruzada do Caminho Eterno. Caramba. Que mais tarde mudou de nome para a Igreja Universal do Reino de Deus. Senhora, quanto rebrand. Cujo líder era o Soares, não Macedo. O Soares começou a viajar muito para os Estados Unidos em busca de apoio de alguns ministérios, do Kenneth Hagin, lá em Oklahoma, do T.L. Osborne, e nessas viagens deixava a igreja por conta do cunhado. Macedo é o cunhado do Soares. Tudo em família. E numa dessas viagens o Macedo conseguiu fazer lá uma eleição Famoso que golpe. destituía o Soares e o colocava como novo presidente. Então, quando o Soares voltou de viagem, encontrou Você vê como é que o golpe começa a Qualquer coisa né? funciona. Você vê como é que o golpe, depois eles vão ficar contra mim na rede social. E diz a história que o Soares pegou lá Deus. sua maletinha 007, saiu e foi fundar a Igreja Internacional da Graça de Deus. Tomaram direções muito diferentes, inclusive a Igreja da Graça é bem diferente da Universal em alguns sentidos, né? Ambas são neopentecostais, mas são também bem diferentes da proposta original do meu pai. A Universal, por exemplo, tem aquela questão que eu não penso duas vezes antes de falar, de exploração financeira dos fiéis e de execrar religiões de matriz africana, aquela coisa toda que, Fizeram uma infelizmente... girra na década de 90, né? é. Chutaram santa, entraram em terreiro, Exatamente. Odal, Ainda Odesse. fazem isso hoje. Não só Ainda naquela década. fazem. Só que hoje eles têm políticos, né? Exato. Hoje eles têm a PM de São Paulo ao lado deles, tem Que culto absurdo. destinado só para E PM. governador batendo palma. O governador é do partido da Igreja Universal. A Igreja Universal tem um partido. Gente, é um absurdo. É um absurdo. A Igreja Universal tem banco, tem partido, quer dizer, tudo o que televisão. não é de competência de uma instituição religiosa. Eles estavam querendo, inclusive, formar um pessoal armado. Tinha uma tropa Uma lá. milícia armada. Milícia armada. O projeto de poder E o projeto, é uma ditadura. Caminho para É isso. uma o projeto ditadura. tinha um fim de continuidade, né? Parece uma coisa contra a outra, mas tinha um fim de continuidade no Marcelo Crivella. Sim. Que, graças ao Criador, né? Graças ao bom Deus, porque as pessoas dentro da igreja poderiam também ter a percepção do que está acontecendo com o bonde chamado mundo que está andando. Sim. Uma pessoa sai de dentro da prisão 580 dias direto para virar presidente. Deus está amarrado no trono Não foi o primeiro. e vendo um prisioneiro Teve outro. sair. Deus está amarrado no trono. E eles estão orando: Senhor, não abandone. Essa cena foi. Eles não Claro. entendem. Eles não se perguntam: peraí, alguma coisa está errada, porque a passagem bíblica diz que se o profeta não fala, o burro vai falar, né? A mula de Balaão, né, tomou o lugar do profeta e falou. Estou aqui dizendo o seguinte, que nesse contexto, eu não tenho a mínima dúvida em dizer que Lula é instrumento de Deus para uma terra sofrida, para um povo que sofre com o reflexo da escravidão, para gente que no final da década de 90, não estava e nem sonhava com universidade, para gente que toma 2, 3, 4, 5 tiros de advertência, para gente que não tem voz. E você acha que Deus, vendo do céu alguém que fez tanto bem, que pode, porventura, ter os seus erros, existe cenário político, existe o ser humano que erra, existe Davi, que foi um homicida na Bíblia. Você acha que Deus, olhando tudo isso, não olha para um cara lá e fala assim: não, peraí, tem justiça nesse coração? E as pessoas dentro da igreja não enxergam, não percebem isso? E a gente fica estatalado, talvez pensando o quê? Que a gente precisa criar quadros dentro da igreja, dentro dos partidos, dentro da religião. Eu não estou aqui falando que a gente tem que cooptar, não. Estou falando que existe um processo político que eles estão cada vez mais preparados para isso. E que a gente
não está dizendo que só tem que ter crente de esquerda ou progressista, pelo amor de Deus. O evangelho, o reverendo sabe muito bem, o evangelho não cabe dentro de nenhuma ideologia. Ela transborda, porque se o socialismo parte do pressuposto que existe uma luta de classes, a mais-valia, que causa injustiça, E compartilha. que isso é um problema social nessa esfera desse mundo, o evangelho prega o quê? Além disso, porque Jesus diz que bem-aventurados são aqueles que têm o quê? Fome e sede de justiça. Além disso, prega algo na atmosfera espiritual. Corpo, alma e espírito. Amém. Amém? Posso tirar a oferta também? É interessante, quando o Lula foi eleito da primeira vez, muitos pastores trabalharam contra a sua eleição, demonizaram o Lula. A Igreja Universal foi uma. A Universal dava assim, jogava tão sujo que eu lembro uma vez que eles estavam fazendo um programa de rádio em que os pastores atendiam as pessoas no ar e perguntavam: você acredita que é o Espírito Santo que guia esta obra? Acredita. Caramba. Você acredita Assédio que é moral. o Espírito Santo que inspira o Bispo Macedo? Acredita. Então você está disposto a votar em Fernando Collor de Mello Nossa Senhora. porque é o que o Bispo Macedo está apontando? Gente, isso não há. Eu disse, cara, não é possível uma loucura dessa. E na época eles levavam a foto do Lula para cima do altar e mandavam o povo estender as mãos e gritar: queima, queima Jesus, queima, queima. Ele era chamado de demônio. Demonização. Quando o Lula ganhou, ele convidou 40 líderes evangélicos do Brasil e eu tive o privilégio de ser um desses 40 que ele convidou para reunir com ele lá no Palácio. E eu lembro, cara, eu lembro o clima que havia na reunião, de desconfiança, sabe? Havia até quem temesse que ele fosse botar todo mundo no paredão. Que loucura. É verdade, estava todo mundo muito preocupado. E eu lembro do Lula chegar e dizer: gente, eu sei que muitos de vocês trabalharam contra a minha eleição, eu sei que muitos Sei que espalharam, muitos merecem que o eu ia- paredão. eu ia fechar, que muitos disseram que eu ia fechar as igrejas e tal, mas eu os convidei para vir aqui para pedir de vocês uma parceria num projeto contra a fome. Nossa. Cara, Desarmou todo Como mundo. é habilidoso desarmou demais, né? todo mundo. Todo mundo. Agora, eu nunca imaginaria que depois disso, porque principalmente o primeiro governo dele, as igrejas trabalharam em conjunto com o governo. Sim, sabe? foram integradas e compartilhadas na gestão, nas ideias, na ação do governo. Exatamente. Crivella Eu nunca feminista. imaginaria que um dia a igreja voltaria a demonizar Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não acho que o Lula seja um messias, eu não o vejo como salvador da pátria, como bem realçou aqui o Francisco. Ele é um ser humano. De vez em quando ele fala Erros e umas acertos. bobagens, Sim. ele fala umas bobagens, como falou agora dos 350 anos de escravidão. Putz, oh meu Deus, de onde esse cara tirou isso? Mas quando você vê o que ele está fazendo hoje, em tão pouco tempo de governo, e aí, fechou quantas igrejas? Não fechou A pergunta não é essa, anteriormente, né? não fechou Pergunta é quantas anteriormente, abriram. não vai fechar. Exatamente, exatamente. Em compensação, aumentou o salário mínimo. Sim. Em compensação, os preços dos supermercados começaram a cair. Em compensação, a gasolina caiu. Quer dizer, da onde os líderes evangélicos ainda conseguem tirar fôlego para difamar esse governo e demonizá-lo? Não é possível uma coisa dessa. Mas aí eu lembro que Mandela também não foi unanimidade na África do Sul. Ainda hoje, a igreja evangélica na África do Sul, parte dela demoniza Mandela. Ainda hoje. Igreja evangélica que foi responsável pela implantação do regime do apartheid. A chamada igreja holandesa, porque a África do Sul foi colonizada pelos holandeses. Aí eu lembro que Martin Luther King, apesar de ser pastor,
um pastor batista, nunca foi unanimidade entre os crentes norte-americanos. Na época que eu morava nos Estados Unidos, eu vi pastores americanos torcerem o nariz, porque tem o dia de Martin Luther King. Os Estados Unidos não é como o Brasil, que tem feriado aí, feriados. todo mês tem algum. Nos Estados Unidos são pouquíssimos feriados, dentre os quais o dia de Martin Luther King. E eu vi pastores brancos comentarem, um absurdo. País parar por causa desse comunista. Ainda hoje ele é chamado de comunista, cara. Não tinha relação nenhuma com Ainda hoje. o marxismo. E tentaram destruir a reputação dele, dizendo que quando ele foi assassinado ele estava numa orgia, que ele era um cara promíscuo. Tudo que puderam fazer para destruir Não basta Luther matar, King. tem que matar a memória, né? Exato. Como Mas fizeram com a Marielle aqui. Fizeram com a Marielle, fizeram com a Madre Teresa de Calcutá. A gente aplaude a Madre Teresa daqui porque não sabe o quanto ela ainda é demonizada em alguns setores, inclusive na Índia. Quer dizer, não existe unanimidade. Lula nunca vai ser unanimidade, político nenhum nunca vai ser unanimidade. Não vai ser. Você falou agora há pouco a respeito do Francisco, né? Falou a respeito dos 4 tiros de advertência. Isso vem muito de um discurso de preconceito que afeta ambos, né? A mim, não, porque sou visto como branco aqui no Brasil. E eu lembro que o primeiro vídeo que eu vi seu, Hermes, foi com o Marco Feliciano falando uma bobagem sobre uma maldição que a África tinha. Você lembra disso? Sim, perfeitamente. E é interessante porque aquela emissora de TV promovia, né, essas entrevistas e convidava Ela te pastores para convidou participarem sabendo que você da tinha o banca. seu posicionamento? Eles já sabiam o meu posicionamento, tá. porque eu participei de muitos Sim, debates. sim, sim. Deu Muitos um debates. sapeca nele, Deu né? sapeca Mas bonito, o que rapaz. ninguém sabe é que depois dessa entrevista com o Marcos, eu fiquei marcado. Sim. Só que a entrevista seguinte era com o Bolsonaro e eu me neguei a participar. Aí eu queimei meu filme de vez. Eu falei, eu não vou participar da banca que vai entrevistar esse homem. Não vou, porque eu estava vendo que a igreja estava fechando com ele. Sim. Já estava numa produção dessa Já imagem do mito. E eu vou falar algo aqui agora, de primeira mão, que eu nunca falei num podcast. Era pra ter dado uma Opa. coça nele. Opa. Porque as pessoas só Começamos sabem... de- Começamos As pessoas bem. só primeira mão. sabem Furos o de que reportagem. assistiram naquele trechozinho que viralizou e eu nem sei quem fez aquele recorte. Sim. Toda hora vem pra mim, toda hora chega um. Mas o que ninguém sabe, e eu vou dizer aqui de primeira mão, e eu Bota tenho exclusiva aí, ó. testemunhas. Ivan, No momento em que o Marco Feliciano chegou no estúdio, ele teve a disfarçatez de dizer para mim e para todos que estavam ali, sabem quem me cantou ontem? Que isso. Aí todo mundo, quem? Jean Willis. Ele disse que isso. lindo. Não, E eles eu não teriam esse mau gosto. sustento isso em qualquer lugar. E eu tenho testemunhas do que ele disse. Quando ele fez esse comentário jocoso, eu vi, esse cara não tem caráter. Não presta. Não presta. Gastou E 100 mil nos quan- dentes. E quando Não resolveu chegou nada, a né? questão da África, quando chegou, porque eu passei a entrevista toda observando, eu falei, eu vou pegar esse cara na curva. Eu vou pegar esse cara na curva. Eu não podia expor lá o comentário jocoso que ele fez do Jean Willis, Foi em off, né? extremamente homofóbico. Não podia, foi em off. Mas quando ele falou da maldição da África, eu disse, é aqui. Vou cortar nele. Levantou a bola. Falei, e aí, você ainda acredita nisso? Ele, porque tem algo ali É. espiritual, uma maldição, porque... aí ele diz que ele fez teologia, não sei aonde, nos Estados Unidos. Ali, né? Que tudo bobagem. Tudo bobagem. É igual a psicologia. Quando eu vejo alguém dizer que fez psicologia, eu começo a... Peraí, deixa eu ver o discurso desse cara para ver se ele realmente fez psicologia. O Malafaia foi meu colega de faculdade de psicologia. Nossa Senhora. Não estávamos no mesmo período, mas chegamos a assistir aulas juntos. O Malafaia tem um perfil psicólogo aonde? Ele pode até ter a formação acadêmica, mas ele nunca exerceu. Nunca exerceu. E o que ele diz no púlpito contraria tudo que a psicologia ensina. Então não tem nada de psicólogo ali, a não ser uma formação O título, universitária. o título Só. que ele quer. E já tentaram caçar a licença dele muitas vezes. Imagina. Então, mas ele tem as costas quentes, né? Não conseguem caçar. Voltando ao Marco Feliciano, eu disse, mas vem cá, você não acha que a maldição da África é tudo que os brancos fizeram ali? Isso virou trecho de música do Emicida, você sabe, né?
Caramba. Não, Tem um não trecho sabia. onde ele fala: alguém avisa ao Feliciano que a maldição do. Sim, Sério? vou te mandar isso depois. Cara! Que Caraca, a que maldição bacana, hein? da África foi o europeu, cristão, caucasiano. E foi o que eu disse lá. Não cheguei a dizer Mas foi basicamente o a tua caucasiano, mas de fato a maldição da África foi a chegada Ele dos citou brancos ali. por conta desse trecho. A propósito, esses dias eu e minha esposa assistimos aquele documentário, tá no Netflix, sobre Cleópatra. Cara, Não vi, não. assistam. Como a África nos deu, assim, Riquíssima, né? riquezas, sabe, culturais, de conhecimento. É uma coisa extraordinária, extraordinária. Por mais que hoje haja uma espécie de revisionismo histórico que tenta manter a África numa posição de Inferiorizado. miséria, de Subalterna. inferioridade. Exato. Mas os maiores impérios, ou os primeiros grandes impérios mundiais, Foram surgiram na África, inclusive o Egito. Inclusive, o pessoal prefere acreditar que foram os aliens que construíram as pirâmides, né? Do que os africanos. É Tem bizarro. gente que acredita que a Terra É plano. É plana. é plana. Salvei uma alma semana passada. Eu e minha namorada salvamos um guri semana passada que tava assistindo o Super Xandão. Ai, Não faço ideia de quem seja, mas é um loucão desse da internet, um doidinho da internet, que ele prega sobre isso. E aí é onde a gente fala sobre a juventude, né? Que tipo de conteúdo tá chegando nessa juventude? A Triste. importância disso aqui que a gente tá fazendo. Uma juventude formada no TikTok. Exato. Sobre essas ideias no YouTube, como é que a gente consegue frear, pelo menos, que isso chegue, né? Num guri de 10 anos que tá falando que a Terra é plana e ele virou pra gente e virou assim: me prova que a Terra não é plana. Aí eu virei pra ele e falei: não, você que tem que me provar. Que a O Terra é ônus plana, da por quê? prova. É contigo. O Galileu já foi, pô, prova você. Aí a gente conseguiu. Não, senta aqui, vamos conversar. Mas nós tivemos a oportunidade de conversar com ele. Ele respeita a gente, gosta da gente, ouviu. Vamos levá-lo no planetário agora para ver se a gente consegue de fato convertê-lo. Mas e as outras milhões de pessoas? Esse tal de Super Xandão, fui pesquisar. Tem milhões de views. Nossa. Então, assim, E é a molecada. É a molecada que molecada. assiste. agorizada. O Thiago talvez tenha mais pertinência até para falar sobre isso, por conta da militância dele política e de estar nos espaços de religião afro-ameríndias. Por que a cultura nórdica é aceita, né, o Thor, e por que é tão demonizada? É tão. Thor, já pensou? O pessoal fala, né? O cara que é barbudão já acha que ele é o Thor lá de Diadema. Mas não pode ter. Aí a minha pergunta é: por que é tão demonizada as religiões de matrizes africanas? Essa é a minha pergunta para você. E para que você dialogue também com o Thiago, porque ele está muito nesses espaços. Ainda existe muita intolerância religiosa por parte dos evangélicos nesse espaço, porque, um exemplo, você posta vídeo visitando, falando, dialogando, e em outro momento você também foi no menino, como é o nome do rapaz? O que é pastor, que é um menino novo, que faz o culto do amigo? Vinícius, né? Você vê muito ainda preconceito, porque antigamente as pessoas diziam dentro da igreja: tá acendendo uma vela para Deus e uma vela para o diabo. A pergunta é pro Thiago? Primeira Não, pergunta para ok, você: ok. por que não se demoniza o Thor, Uhum, mas quando toca o tambor, o atabaque, tá danado? uhum. Inclusive, na entrevista que fizemos ao Marco Feliciano, eu toquei nisso, né? Por que nós levamos nossos filhos para assistir a um filme de Thor, um deus nórdico, louro, de olhos azuis, cujo pai, Odin, pedia sacrifícios humanos, mas não levaríamos nossos filhos para assistir um filme de Xangô. Ou até de zumbi. Ou de zumbi. Até de zumbi, né? Exatamente. Puro preconceito. Mas de onde surgiu isso? Quando os negros vieram para o Brasil serem escravizados, para justificar essa opressão, tinha-se que desumanizá-los. Então eles não tinham alma. Entende?
Eles eram pessoas de... Sem paradeiro. Exatamente. Não... Quantos morreram nos navios negreiros no caminho da África para cá? Foi uma coisa absurda, gente. A escravidão, eu acho que é o capítulo mais triste da história desse país. Quando você desumaniza, o que você faz com as expressões religiosas de quem você desumanizou? Você demoniza. Então a desumanização e a demonização, elas seguem juntas. Então, se aquele ser não é tão humano quanto eu, logo a tradição religiosa que ele segue é demoníaca, é coisa do diabo. E veja, já tem muitos anos que eu adoto essa postura de diálogo interreligioso e tal, mas muita coisa eu fui entender a partir da amizade com um pai de santo que foi, inclusive, padrinho da minha esposa no nosso casamento. Um casal homoafetivo. Ele, pai de santo, o esposo dele, católico. E assim que nós nos casamos, ele me mandou uma mensagem para mim e minha esposa, dizendo o quanto tinha ficado emocionado com... Aí ele falou, agora me permitam falar sobre o significado do casamento na cultura iorubá. E ele começou a explanar. Cara, aquilo me tocou de tal maneira. E a gente começou a frequentar a casa dele. São psicólogos, inclusive, são nossos colegas. E lá na casa dele, eu me dei a oportunidade de ouvi-lo explicar muitas das tradições que para mim eram incompreensíveis. Uhum. Porque eu cresci acreditando que aquilo era demoníaco. Então, por exemplo, a associação de Exu com o diabo. Eu escrevi um post que viralizou na época, e eu tenho um vídeo meu, onde eu respondo as perguntas, né, a caixinha de perguntas do Instagram, que tem 1.300.000 visualizações, onde alguém me pergunta, Exu é o diabo? Eu digo, não, o diabo é cristão, o diabo é nosso. O Exu não é cristão, o Exu Sim, não... até que é Bolsonaro. Exato, né? O Exu não está dentro da nossa teologia, pertence a outra teologia, e eu não tenho o direito de pegar uma entidade de qualquer tradição religiosa e transformá-la no meu demônio, no demônio da minha tradição. Muita gente não entendeu até hoje. Quando aquela escola de samba, eu acho que foi a Grande Rio, né, que fez um desfile para Exu, e que inclusive quem fez o Exu é filho de uma família evangélica, eu escrevi um post defendendo. Porque é que a gente tem que fazer leituras. Não é só uma leitura do ponto de vista da tradição religiosa e tal, mas leituras, inclusive, antropológicas. O que eu estou assistindo ali é o grito de quem foi oprimido por séculos. Uhum. Quem não teve o direito de cultuar, que teve que se submeter a um sincretismo para conseguir garantir a perpetuação da sua crença. Caramba. Isso é muito forte. Então é você enxergar de outro ângulo. Há uma questão estética envolvida, né? Porque nós herdamos dos europeus uma estética diferente. Então, tem toda aquela questão do culto, do coral, sabe, dos instrumentos e tal. E quando você entra num espaço de culto de matriz africana, são os tambores, os atabaques, aquelas danças e tal, que de repente, para alguém com uma mentalidade eurocêntrica, não é palatável. Mas eu tenho que me despir do meu preconceito, descer do meu pedestal de presunção de superioridade que seja, e buscar entender o outro. Não como alguém que esteja abaixo, mas como alguém igual. Hoje, fala-se de cristofobia. Francisco, eu vivi numa época em que ser evangélico no Brasil, cara... Era difícil. Era difícil. A minha casa foi apedrejada várias vezes, carro apedrejado. Na época das pedras, preguei né? muitas vezes pregando, com a igreja sendo apedrejada. Meu pai pregava e o pessoal jogava pedra lá de lá. Eu com 9 anos, eu caí na asneira de querer defender minha fé em sala de aula. Ah, não fala isso não. Que 9 colegas foram atrás de mim e me espancaram. Meu apelido era uma ofertinha, você sabe que era uma ofertinha. Eu era chamado. Blá, 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 blá.
Poxa, Eu era tava- chamado de Tintones por causa de um personagem lá do Chico Anísio. Era o meu apelido. Ah, o Tintones. Cara, era barra. Hoje em dia, ser crente no Brasil é modinha. O artista E tá em negócio, baixa. né? É. Moda e negócio. Anuncia que Fonográfico, converteu, negócio. vai voltar a vender. Então, É de um não oportunismo, existe né? cristofobia. Quem sofre perseguição religiosa no Brasil são os fiéis de religiões de matriz africana. Esses estão sofrendo. E como nós temos um histórico de perseguição, nós deveríamos, no mínimo, ser empáticos com quem está sofrendo hoje, com quem é a bola da vez. Porque um dia nós sofremos na pele isso. Então eu não admito invadirem centros de umbanda, quebrarem o sagrado do outro. Pode não ser sagrado para você, mas é sagrado para o outro. Então respeite e não ouse demonizar a religião de quem quer que seja. Como cristão, eu acredito na existência do mal? Sim, acredito. Mas sabe onde estão os demônios? Você sabe o que o apóstolo Paulo diz? Que Satanás se transfigura em anjo de luz, em ministro de luz. Os demônios hoje estão nos púlpitos. Os demônios hoje estão pregando intolerância. Os demônios hoje estão usando o nome de Jesus. Jesus. E, na verdade, não passam de demônios. E quando eu falo demônios, eu não estou me referindo a entidades. Eu estou me referindo a uma disposição psicológica maligna. Nós não precisamos de um demônio literal para sermos ruins, não. A nossa natureza já tem malignidade suficiente. Nós já produzimos 2 guerras mundiais, nós já produzimos vários genocídios, nós pilhamos impérios, como fizemos com os incas, com os maias, com os astecas. Nós não precisamos de demônio para sermos ruins. Os piores demônios são aqueles que se escondem na nossa própria natureza. Então, não é justo demonizar a religião de quem quer que seja. Temos que respeitar. E só para completar, antes de te passar, Tiago, eu recebi um convite ontem que me deixou muito lisonjeado. Eu fui convidado para ministrar dentro de um centro. E eu estou ansioso. Que maneiro. Porque vai ser a primeira vez que eu vou pisar num centro. E eu quero muito, porque ali estão os meus irmãos. Que maneiro. Podem não professar a minha fé, mas são os meus irmãos. Nós pertencemos à mesma humanidade. Que lindo isso. Eu não tenho nem o que falar. Depois disso, você já fez um apanhado brilhante. Eu queria então fazer uma pergunta Não, ele não aqui. respondeu minha pergunta, não. Então vai. Hoje você sente na pele, porque como agente político, você tem que passar por todas Eu não acho lados. que como agente político, eu acho que Como todo ser mundo humano, deveria transitar em tudo respeitando, porque eu acho que a palavra é intolerância. E a gente não vê, porque isso deveria ser didático para nós, né? O que a gente vê é relatos de invasões em terreiros, até confrontos com católicos, mas você não vê o inverso, não sai no jornal, não é noticiado uma invasão de filhos de santo que foram lá invadir a igreja evangélica para aguçar o pastor. Não tem. Não existe, não Então, existe. isso não é uma Não é questão pautado na realidade. indiferente, isso é uma prática, isso é um quadro, é um diagnóstico, que há uma doutrina, uma orientação para confrontar as demais religiões por simples intolerância. Talvez porque as demais religiões acabem levando a um debate sobre esse projeto político de poder, né? E aí toda uma desconstrução das outras religiões, que também, como o Hernandes falou aqui, essa nossa colonização cruel que nós sofremos, que também está nisso. Essas pessoas, em tempos lá atrás, 200 anos lá atrás, a gente sabe que elas estariam com o chicote na mão, com a tocha na mão, para incendiar, para perseguir tudo aquilo que elas não respeitariam e não concordariam. E só para finalizar, ontem acho que muitas pessoas viram, outras estão acompanhando aí o documentário. Hernandes já é o bispo, né, o pastor da Xuxa. Então, tem lá e ele não aparece no documentário, então ele não deve ser um erro de o roteiro pastor da isso aí. Xuxa. É um erro de roteiro. Que erro, hein? E tem lá o momento que a Xuxa fala:
E olha que a Xuxa hoje tem posições muito progressistas, talvez até fazendo uma crítica sobre o seu passado, sobre a falta de instrução e visão. Mas ela pega um recorte que fica aquele momento das paquitas. Mas o que era ser paquita? Por que e como? Tinha que ser loira. Olha que... Aí ela, inclusive, tentando justificar para sair Sim. dessa posição de exposição, porque... mas como é que era para a pessoa ser paquita? Era o momento, ela disse, né? Aquele momento a exigência era essa, ser loira, de cabelo liso. Olha o quanto isso foi nocivo para uma geração que gostava do programa, que gostava da pessoa, mas não se via representada. Exatamente. Era um padrão de beleza, né? Quem estava fora daquilo era considerado feio. A quem estava fora daquilo era considerado sem origem, como os escravos, como esses negros que vieram para cá, e por isso eles eram peças decorativas, objetos que não tinham história, não tinham valor, quando tiveram uma riqueza própria que, inclusive, construíram esse Brasil. Né? Muita coisa hoje que se valoriza no Brasil, culturalmente, esteticamente, tem a ver com esse povo, com o nosso povo que lutou para poder colocar também a sua cultura nesse país tão grande. Então, o quanto nós ainda estamos lidando com mais de 200 anos passados e o quanto que nós estamos vivendo hoje, nós ainda vamos ter muitos anos pela frente para poder remediar e acabar e reparar. Então, por isso, o nosso trabalho é muito importante. Verdade, Raul, verdade. É interessante o que a Xuxa está fazendo, e há um paralelo com o que está acontecendo lá fora. Por exemplo, esse filme da Barbie. Eu ia falar sobre isso agora. As pessoas não percebem que a própria indústria está se submetendo a uma autocrítica. Está dizendo, cara, a gente fez um mal danado à sociedade, a gente impôs um padrão inalcançável e fez tanta gente sofrer. Aí vem a crentaiada, desculpa me referir a eles assim, é meu lugar de fala. Todo frisson, aquela coisa, né? Meu Deus. Eu já tô querendo ver o filme. Que pra mim é parâmetro. Se a galera tá falando mal, o filme deve ser muito bom. Vou ver. É claro que existe toda uma questão ideológica e tal, mas as pautas que o filme levanta são pautas importantes. Precisam ser pensadas sim. O mundo está mudando, é o que eu disse agora há pouco. É uma carruagem que está em movimento e a gente não pode perder isso. A gente tem que evoluir. O caminho é de evolução. Eu vejo, por exemplo, a questão do humor. Eu tenho muitos amigos humoristas, pessoal do Porta dos Fundos, o Rafael Portugal, gente boa pra caramba, a menina lá, a Maca também. Enfim, eu gosto muito de humor, gosto muito. Mas hoje, o que eu achava graça 20 anos atrás, por exemplo, eu cresci assistindo Os Trapalhões. Nossa, como que Mussum era colocado Você já ali? viu que na reprodução daquele canal lá, o Viva, que eles reproduzem os programas antigos, e eles, no final do programa, tanto escolhendo o professor Raimundo e outras, esse programa foi gravado com situações da época. Completamente. Na época era liberado dar o chicote no preto. O negão tem que falar, mas tem que falar e respeitando. Ele não pode falar. De forma preventiva, eles colocam essa. Eu achei interessante, porque há uma preocupação e um entendimento que isso hoje não cabe, tem um limite. Eu acho muito interessante algo que foi feito nos Estados Unidos e que aos poucos está sendo implementado aqui, que são políticas afirmativas. Eu acho muito importante. Na minha infância, eu cresci assistindo Escrava Isaura. E à época, quando os negros faziam parte do elenco de qualquer novela, eles sempre faziam papéis de subservientes. Sempre. Era o porteiro, era... Nunca tiveram famílias. Exato. Isso é engraçado. Exatamente. Porque os negros dessas teledramaturgias, eles eram serviçais. A começar pelo Sítio Capão Amarelo, lembra? Aí já tem toda uma controvérsia do próprio Monteiro Lobato. Sim, é verdade. Mas eu adorava, mas eu não tinha o senso crítico que eu tenho hoje, a consciência crítica que eu tenho hoje. Mas a tia Anastácia, ela tinha o
tio Barnabé. Sim. Ninguém tinha família ali, Não. mas o Pedrinho e a Narizinho tinha. Tinha. Né? A dona Benta tinha família. Até a Cuca tinha parente. Até a Cuca tinha parede. Pode ser, mas não Gente, tinha. o papo Bizarro, tá né? animadaço. Eu tô felizaço, tô alegre. Acho que você vai ter que voltar aqui. A Com gente vai ter que ter certeza. uma parte 2 Vai ter disso, que ter não uma vai? parte 2, Mas uma peraí, parte não pode 3. terminar sem eu Não, dar um presentinho pra vocês. Opa, presente é bom. Eita. Começar com presente é bom pra Começamos caramba. bem. Então, este livro, Intolerância Zero, eu sou autor de vários livros, mas esse aqui, para mim, é talvez o mais importante que eu tenho escrito até hoje. Minha bonita capa, né? Ele foi escrito a partir de um documentário que a Globo News fez na nossa igreja sobre intolerância. E, na época, eu pedi a Deus que me desse uma inspiração, algo que falasse mais do que minhas palavras. E eu convidei ao púlpito pessoas que representassem vários segmentos historicamente discriminados pela igreja evangélica. Então, veio ao púlpito alguém representando religiões de matriz africana, mãe de santo vestida como mãe de santo, né, a caráter. Veio alguém representando os transgêneros, veio alguém representando os negros, veio alguém representando vários segmentos. Eu não vou citar todos agora, que eu vou acabar esquecendo de algum. E eu peguei uma bacia d'água, me ajoelhei, me pus a lavar os pés de cada um e a pedir perdão. O cameraman da Globo, que era um bandista, ficou emocionado, deixou verter lágrimas e depois disse: pastor, nunca vi nada igual. Eu vi isso na tua Então, igreja quando eu estive lá. eu consegui passar ali um recado. E esse documentário, embora eles tenham editado, mas ele correu o mundo e se eu não me engano, foi premiado em vários festivais de cinema, enfim. E a partir daí eu resolvi transformar em livro, né, falar sobre intolerância contra LGBTs, contra religiões de matriz africana e outros tipos mais. Então eu quero presentear aqui o meu amigo Tiago. Muito obrigado. Meu amigo Yuri. Obrigado, muito obrigado. Eu quero meu autógrafo. amigo Francisco, você já tem, né? Eu já tenho. Então esse aqui seria para quem? Seria pro... Pro nosso Você amigo é. Pedro Henrique. Pro É Pedro. isso? Pedro Então. Henrique. Ex-juiz. Então. Nosso amigo, nosso camarada. Mas eu quero agradecer a oportunidade que vocês me deram de estar aqui, de poder compartilhar um pouco daquilo. Vamos mostrar aqui para as câmeras. Mostra Ó. aqui, deixa eu mostrar aqui. Então deixa eu explicar Tem que que fazer o este jabá. livro não está nas livrarias. Ih, Inclusive, se alguma editora quiser publicá-lo, me procure. Por enquanto, este livro só é adquirido diretamente comigo. Então, se você quiser adquirir, são 505 páginas, Intolerância Zero, um manifesto cristão contra todo tipo de intolerância. muito bonito. Você pode me procurar pelo meu WhatsApp, 21997978135. E eu vou enviar para sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Muito bom. Aproveita e anuncia tuas redes também. Redes sociais. Sim, eu estou sempre muito ativo nas redes, principalmente no Instagram, agora também no TikTok, resolvi Opa! me aventurar. Mas, Hermes, tá aqui. Dancinha? Com certeza. Dancinha não, né? Mas o resto. Então no TikTok você encontra lá o @Hermes Fernandes. Ou Hermes C. Fernandes. No Instagram eu sei que é @Hermes C. Fernandes. Minha página no Facebook é Hermes Fernandes Real. Enfim. YouTube. No YouTube, o meu canal, eu não tenho trabalhado muito ele, mas se você procurar no YouTube Hermes Fernandes, você vai encontrar várias mensagens, participações minhas em podcasts, enfim, é só digitar meu nome lá no YouTube. Eu tenho que aqui deixar o meu agradecimento aqui. Chega aqui, Ivan. Chega pra cá, bonito. Ivan tá todo tem bonitão. vida atrás das câmeras. E como? Tem muita. Sócio aí, proprietário do 021 Studios, também, junto com o Yuri. Vê que os caras são bonitos. E tudo de Tanguá da Terra da A Laranja. nossa terrinha. Te agradecer Agradecer pela ao recepção. Ivan, pela produção, pela parte ali que cabe a ele ali da produção de tudo isso que vocês estão vendo aí. Obrigado, irmão. Obrigado por tudo. Agradecer, Vamos, não, isso. fala aqui. Agradecer ao nosso convidado Hermes pela ter disponibilizado um tempo, né, para poder vir aqui. Então a gente agradece muito isso, tá bom?
Foi um prazer. Prazer grande mesmo. Sucesso. Foi Obrigado. muito estúdio, sucesso pro podcast. Obrigado. Obrigado. Tenho certeza que vocês vão mandar muito bem. A gente quer tá você aqui aprendendo logo, também, logo. né? Eu tô aprendendo. A gente não pode deixar de falar também. Davidson Gomes está ali, vai ser um dos nossos entrevistados, né? Tá ali na plateia. A gente tem plateia. Tem gente. plateia, A tem gente plateia. Vocês vão ver lá nos stories do Instagram. Tá tudo lá. A galera que tá aqui nos bastidores tá postando lá. E eu já vou parar de falar, mas quero deixar um agradecimento aos meus camaradas. Tiago Santana, que recebeu o meu convite por abrilhantar nosso podcast. E meu irmão, meu amigo, um beijo no coração de vocês. Obrigado por me suportar, não é fácil não, hein? Vambora. Tiago, obrigado, irmão. Obrigado por estar com a gente aqui na mesa. Eu que Tá agradeço. prestigiando a gente, cara. É um prazer estar com você aqui. E vamos Francisco, irmão. Tamo junto. continuar aí nessa conversa cotidiana sobre os assuntos importantes para nossa... Toda semana, né? Por Sociedade. enquanto, toda semana. Nosso semana. próximo encontro é terça-feira. Terça que vem. Temos aí 3 pessoas pra gente poder organizar. Vamos anunciar nas redes. Vamos anunciar nas Calma, redes. surpresa. Surprise. Surprise! Obrigado, Hermes. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Obrigado, gente. Sucesso para vocês. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. E sigamos firmes. Sigamos. Obrigado.